Bom dia a todos. PRF Márcio. Atualmente estou trabalhando na parte superior da Regi Bittencourt, né? Que pega a parte de Itapecerica da Serra, Taboão da Serra até Miracatu. O inspetor Jackson é o atual chefe da delegacia da PRF em registro, que pega o trecho já ali próximo ali de Miracatu, de Juquiá até a divisa com o Paraná, tá? Então, assim, a gente ouviu aqui bastante palavras, né? Falando sobre o desenvolvimento do Vale do Ribeira, como utilizando a vertente turística. Isso aí é bastante importante porque a região ela carece de muito investimento. É uma região muito pobre, né? Do ponto de vista, quando você compara o restante de São Paulo, né? Algumas regiões bem desenvolvidas do país, o Vale do Ribeira realmente ele é uma região que carece de muitos investimentos. Historicamente é uma história bastante complexa, que eu fiquei sabendo até através do nosso amigo Ricardo ali sobre a origem aqui do desenvolvimento econômico do Vale do Ribeira. Então, assim, a gente sente que é a nossa obrigação trabalhar para que a gente restaure aqueles tempos de glória e consiga levar para a população local aquilo que ela precisa, aquilo que ela merece, tá? E a Polícia Rodoviária não poderia ficar de fora disso, já que a rodovia Regi Bittencourt, uma das principais do país, corta a região, né, fazendo um corredor aí de escoamento de produção, tá? E por que não usar esse corredor também para fazer o escoamento da produção do Vale do Ribeira? Né? Exportar tanto produtos quanto ideias, né? Soluções. Então, a Polícia Rodoviária está aí para ajudar. Bom, primeiro momento, para desenvolver qualquer região, desenvolver qualquer situação, você tem que dar meios para isso. Não adianta simplesmente eu falar, ó, temos aqui investimento, temos áreas para investir aqui, né? Temos condições, temos um campo aqui fértil para ser semeado. Mas como é que a gente vai fazer para chegar até lá? Né? Então, o governo federal, ao longo dos anos, tem investido bastante no desenvolvimento da rodovia Regi Bittencourt, para torná-la uma rodovia segura, né? Através da privatização com nossos parceiros aí da Arteres, estamos conseguindo chegar lá, tá? Aquele cunho de rodovia da morte tem que ser perdido, tá bom? Isso aí é história. Hoje ela é uma das rodovias mais seguras do país para se poder trafegar. Só que isso tem que ser levado a público, isso tem que ser levado à frente, tem que ser mostrado, tá? E continuamos no desafio, não vamos dizer que ela é uma rodovia 100% segura, porque nenhuma delas é, tá? Todas elas têm seus problemas, todas elas têm as suas dificuldades, mas as equipes que trabalham na Regi Bittencourt, tanto da concessionária quanto da Polícia Rodoviária Federal, se empenham ao máximo, tá, para poder desenvolver essa região. O inspetor Jackson já está aqui desde 94, pegou um período bem crítico da rodovia. Eu estou desde 2005, também peguei um pedacinho da rodovia ali, um trecho, uma parte bem crítica. Peguei o início da privatização, assim como o inspetor Jackson também. Então a gente tem uma história com a rodovia, né? A gente pode até dizer, né, inspetor, que a rodovia corre no nosso sangue, né? Então a gente não considera a rodovia como aquela rodovia, mas sim como a nossa rodovia. Então a gente tem um amor próprio por isso aí, tá bom? Bom, então vamos falar das dificuldades, né? Vamos falar do que é e vamos falar um pouquinho das dificuldades para a gente saber onde nós podemos chegar. Então esse daí é um pedaço da rodovia Regi Bittencourt. Isso aí é após privatização, tá? Serra, né? Então ali tem os dados básicos dela, ela liga a rodovia Regi Bittencourt, ela liga Taboão da Serra, que é bem complexo, é uma outra realidade diferente daqui, até 4 Barras, no Paraná. VDM, volume diário médio de veículos. Então temos ali o VDM geral, a gente fez um comparativo, tá? Porque já tem anos já de desenvolvimento, então a gente fez um comparativo mais próximo para a gente ter uma realidade. De agosto de 2022 a 2023 tivemos um aumento de 0,4% no VDM. Isso significa que
a rodovia está sendo mais procurada, justamente por sua segurança. Aí tem alguns dados do VDM Norte, e se vocês repararem, como é um eixo de escoamento de carga, a maior parte dos veículos que transitam são veículos de carga, tá? Só que com o advento do turismo, o desenvolvimento do turismo na região, isso aí pode se modificar. A quantidade de veículo de carga ela aumenta de acordo com a economia do país, e a quantidade de veículos de passeio, os veículos vão aumentar de acordo com a propaganda e com a disponibilidade de ofertas de pontos turísticos, de feiras, de eventos que podem surgir na região. Só que a gente tem esses problemas aí, né? Os grandes acidentes aí são sempre divulgados de uma maneira bem apocalíptica também, né? Por vezes. Pra gente isso aqui, né, inspetor? Isso aqui é o cotidiano, né? Volta e meia a gente tem alguns problemas, a gente vai desenvolvendo aí as expertises necessárias para liberar isso aí da maneira mais rápida. Então esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Isso a gente sabe que acontece. Nós e a Artéria estamos trabalhando junto para que isso aí, o impacto desse tipo de situação, interfira cada vez menos no desenvolvimento econômico da região. Bom, aí temos uma estatística aí tirada dos bancos de dados da PRF, baseada em acidentes que têm vítimas, tá? Que são os acidentes que a gente contabiliza. Existem outros tipos de acidentes, que são os acidentes sem vítimas, que a própria população, né, as próprias pessoas envolvidas lá, elas procuram o site, dão o registro delas lá. Isso daí ainda está sendo computado, tá? Mas eu posso dizer para os senhores que é muito maior a quantidade de acidentes que acontece do que isso daí. Só que são pequenos, são irrelevantes. Uma pequena colisão traseira que amassou um para-choque, quebrou um farol, alguma coisa desse tipo. Esses aí são as estatísticas dos acidentes com vítimas, tá? Vítimas leves até óbitos, tá bom? Então a gente tem percebido aí, ó, que salvo alguns meses ali, a tendência que a gente está tentando brigar, porque antes isso aí era bem diferente, isso aí era eles mantinham lá em cima, né, no alto. Agora não, agora ele está dando uma variada bem interessante. Então pode-se perceber que ele tem uma tendência à diminuição. Nos últimos dias aí, nos últimos meses, a Polícia Rodoviária Federal tem investido bastante na redução, né, de acidentalidade no trecho, e a Regi Bittencourt ela foi contemplada, foi observada por Brasília, né, o ministro da Justiça apontou os olhos para cá também e viu que realmente, pela importância da rodovia, ela merecia uma atenção especial, uma dedicação especial, operações especiais visando a redução das acidentalidades aí que causam prejuízos econômicos enormes ao país. Esses aí são os acidentes do trecho paulista, tá? Da Regi Bittencourt. Então, o número total de acidentes, como eu falei, diminuiu, né? Você percebe uma diminuição. Esses aí são períodos de janeiro a agosto de 2022 e janeiro a agosto de 2023, tá? São os comparativos. Então, teve uma quedinha ali. Entretanto, tem uns números ali que assustam, né? A quantidade de feridos e de mortos aumentando, né? Então, vou deixar aqui o inspetor Jackson explicar um pouquinho sobre isso daí, só para vocês entenderem por que a quantidade de acidente diminuiu, mas a quantidade de feridos e mortos aumentaram. O que foi que aconteceu nisso daí? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Como o inspetor Márcio falou, atualmente eu tô como chefe da delegacia aqui de registro, da PRF de registro. E esses números, a gente tem como dizer assim, uma informação contrária. Diminuímos o número de acidentes, mas aumentou o número de feridos e mortos. Porque, infelizmente, nós tivemos uma fatalidade na qual tivemos 3 acidentes envolvendo ônibus. Então, como o ônibus é um local onde se concentra bastante passageiros, geralmente vai ter maior número de vítimas. Então isso acontece e a gente tem esse reflexo. Porém, como ele falou, eu estou aqui desde 94. Sou nascido e criado em registro. Então conheço essa Regi Bittencourt como a palma da minha mão. Vim de um tempo em que a rodovia realmente era conhecida como rodovia da morte. Eu sou do tempo que esses números aqui estaríamos em mais de 300 mortos facilmente.
Então, dado ao fato da gente ter tido a duplicação da Regis Bittencourt, inclusive um trecho de serra, que era um trecho problemático, que é o trecho que o inspetor Márcio trabalhava, que era a Serra do Cafezal. Nós tivemos uma redução drástica de mortes naquele trecho. Né? Nós temos alguns KMs ali, o 359, 357, que geralmente era acidentes com colisões frontais, e cada colisão frontal morria de 4 e de 5. Né? Então nós tínhamos realmente números muito maiores. Hoje, apesar de não ser um número que nos satisfaz, porque para nós o ideal é que isso fosse 0, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Né? Aqueles números que nós vimos lá, que nós tivemos 0,4 de aumento no fluxo de veículos, né? No VDM que a gente chama, lá em 94, comparando com 94 quando entrei aqui, esse aumento ultrapassa 140%. Então a Regis Bittencourt, ela tem um fluxo de veículos muito grande. E dentre eles, como o inspetor Márcio falou, muitos veículos de carga. Né? Mas nós também fazemos e estamos né, tentando cada vez mais melhorar a situação da rodovia, aumentar a sensação de segurança, né, colocando viaturas no trecho. Né, eu estou aumentando mais uma ronda, tentando aumentar mais uma ronda. Nós temos sido contemplados com operações, né, na qual a gente recebe reforços de outras delegacias, de outras superintendências, né, para que a gente possa aumentar o patrulhamento aqui e diminuir de fato o número de acidentes. Justamente por quê? Porque viram que a Regis Bittencourt é uma rodovia estratégica. Né? Por aqui passa toda a produção que sai e que entra pelo Mercosul. O Mercosul praticamente passa dentro aqui da Regis Bittencourt. Né? Então isso realmente faz com que nós nos preocupemos. Sempre consigamos diminuir. Nós podemos ainda, apesar de janeiro a agosto, né, nós tivemos aí um aumento, né, justamente devido a esses acidentes com ônibus que infelizmente foram fatalidades. Né? Mas nós temos uma projeção ainda de uma diminuição no geral do ano. Né? Porque a gente tem uma tendência agora no final do ano de diminuição, de queda. E o nosso objetivo é ainda fechar o ano com queda de número de vítimas e com número de mortos. Apesar de até agosto a gente ter esse aumento, né? Mas nós estamos tentando reverter isso aí. Tá? Hoje nós temos tipos de acidentes, a gente percebe ali muita colisão traseira. Né? O porquê dessas colisões traseiras? Geralmente por distração do motorista, falta de atenção, né? A questão do uso do celular. Isso faz com que essas colisões traseiras ocorram devido a uma coisa que a gente vai ver ali na frente, no próximo slide, que é a falta de reação do motorista. Por ele estar distraído, ele não tem a reação suficiente para evitar aquele acidente. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo não só através do policiamento, do aumento, né, de policiamento, mas também de ações educativas. Por ações educativas, a gente tem trabalhado bastante. Nós temos um projeto desde 2010, que é o Cinema Rodoviário, no qual a gente convida os usuários para virem pouquinho do tempo deles ali, para ouvirem um pouquinho do que a gente pode, de alguns números que a gente pode passar para eles. Porque às vezes a falta de informação também faz com que as pessoas relaxem, vamos dizer assim, e achem que porque a rodovia agora é duplicada, eu posso andar mais, né? Só que a gente não pode esquecer que o traçado da via, ela foi construída ela foi inaugurada em 1961, ela foi construída na década de 50. Os veículos naquela época eram uns, hoje já são outros, tecnologias diferentes, mas o traçado da via é antigo. Por mais que a gente trabalhe, que a artéria trabalhe com uma parte de engenharia, etc., melhore a situação,
ela nunca vai ser uma rodovia, uma freeway, vamos dizer assim, né? Então ela deve os cuidados. E esse trabalho que a gente vem fazendo em educação, a gente costuma também colocar a questão da beleza da nossa região. E a gente fala, Régis Bittencourt é uma rodovia que você não pode ter pressa. Você tem que dirigir fazendo com que aquilo se torne realmente uma viagem agradável. Observar o que nós temos da nossa beleza natural. Então as pessoas têm que entender que a Régis Bittencourt, ela pode ser uma rodovia segura e agradável, desde que a gente não tenha pressa, né? Então a gente tem, como eu falei lá, se você passar para o próximo slide lá, pode passar lá, meu querido. Olha lá, ó. Ausência de reação do condutor. Reação tardia, por quê? A falta de atenção. Muitos acidentes ocorrem por causa do bendito do celular. As pessoas, às vezes quando a gente está fazendo patrulhamento, já aconteceu isso aí comigo. Você vê o caminhão andando meio, indo lá na faixa, saindo, vai no acostamento, você imagina que ele está dormindo, que ele está cansado. Mas aí quando você passa ele e consegue olhar, o cidadão está lá no WhatsApp. Então é um trabalho realmente educativo, de conscientização. O que a gente precisa fazer é que os motoristas se conscientizem. Que quando eles estão ao volante, eles têm que estar atentos à rodovia. Mas nós estamos atentos a isso também. Tá? E é por isso que a gente tem aumentado a nossa fiscalização. Colocado as viaturas no trecho para que os motoristas entendam que as viaturas que estão no trecho não são somente para isso. Não é para apenas multar, mas é para realmente garantir a segurança desse usuário. Como diz, as causas principais: a ausência da reação do condutor, a reação tardia, velocidade incompatível. Nós temos 2 trechos de Serra Grande, que é o trecho da Serra do Cafezal, e nós temos também o trecho da Serra do Azeite e Barra do Turvo, né? Do lado do Paraná, também temos trechos de serra que tem bastante curvas. Então é importante que o condutor entenda que a Régis Bittencourt não é uma velocidade, não é uma rodovia para você andar em velocidade. É realmente uma rodovia para você curtir a sua viagem. Então nunca tenha pressa. O importante é você chegar. A gente costuma sempre dizer isso aí, né? Não interessa quando ou como, mas que você chegue no seu objetivo. Que você chegue lá no seu destino final. Tanto que nós temos previsão, sim, de aumentos de instalação de radares, né? Inclusive com a aquisição de novos trucans, né, inspetor? Para que a gente controle realmente a questão da velocidade, que ainda é um vilão aqui na nossa rodovia. Então nós temos aqui os dias da semana que mais acontecem acidentes, né, na rodovia, ainda é no final de semana, sexta-feira, que as pessoas saem com pressa, querem chegar logo no seu destino e acabam se acidentando. O principal, aqui apesar daqui nós estamos falando em acidentes mais graves, né, acidentes com vítimas, mas a gente que está ali no dia a dia, a gente nota também que o número de acidentes é muito grande, lógico, com menos gravidade, mas ainda tem um número muito grande que acontece durante a chuva. Porque o motorista ainda não se deu conta que no seco você dirige de uma forma, no molhado, vamos dizer, na pista molhada, a aderência dos pneus é diferente. Então ele tem que estar mais devagar, ele tem que estar mais atento, diminuir a velocidade, né? Então esses números aqui, eles estão ligados mais aos números de acidentes com vítimas, né? E por sinal, as vítimas acontecem mais com pista seca porque a velocidade é maior. Então acabam acontecendo. Quando é de chuva, apesar da velocidade ser menor, ainda as pessoas não se conscientizaram o suficiente de que eles têm que dirigir de forma diferente, né? Se ele está acostumado a dirigir e frear muito em cima da curva, ele tem que procurar frear longe da curva. Às vezes acontece da pessoa não ter noção de espaço e tempo. E isso acontece muito, tá? Mas aqui a gente nota que sexta-feira realmente é o número
que aumenta muito o fluxo, porque as pessoas viajam no final de semana, né? E geralmente sexta-feira, depois do trabalho, eles procuram sair, né? Principalmente o paulistano, né? O paulistano ele sai louco lá para sair de São Paulo e quer se ver livre. Então ele vai para as rodovias, né? A Regis Bittencourt é uma delas, né? Nós tivemos aí a questão de horas de congestionamentos, né? No caso, a gente teve uma diminuição considerável, tendo em vista justamente a questão da concessionária estar mais bem equipada, né? Nós estamos procurando sempre diminuir o número de tempo de rodovia interditada, né? Quer terminar, inspetor? Bom, estão me ouvindo? Estão, né? Só para encerrar, tá? Vocês repararam aqui que a gente tem um número de acidentes considerável, certo? Repararam também que a quantidade de acidentes durante os dias de semana também basicamente se mantém, ela sobe um pouquinho, um ponto percentual para cima, dois para baixo. O fluxo maior seria final de semana. As condições do acidente é que são bastante interessantes. Normalmente são pista seca, dia claro, né? Tudo tranquilo. Então isso remota realmente a causa principal dos acidentes que a gente levantou lá, que é a falta de atenção, tá? Falta de atenção não só do motorista, mas também dos pedestres, tá bom? A região aqui conta com bastante pessoas trafegando de um lado para o outro, que também não se deram conta do crescimento da rodovia Regis Bittencourt, tá bom? Então eu deixo aqui no finalzinho da nossa apresentação, eu gosto sempre de deixar alguma frase de impacto aí, tá? E um dos meus mentores, né? Henry Ford. Acredita no melhor, tenha um objetivo para o melhor, nunca fique satisfeito com menos do que o teu melhor. Dá o teu melhor e no longo prazo as coisas correrão pelo melhor. Isso é o que nós pedimos para todos vocês. Desde o cidadão, desde a pessoa que mora na cidade, dos empresários, as instituições. Se todos nós nos unirmos, se todos nós nos integrarmos, conseguiremos o resultado que tanto esperamos e traremos aqui bastante recursos para a região do Vale, traremos bastante desenvolvimento econômico e conseguiremos tirar, né, essa sombra que ofusca toda esse potencial que essa região tem, tá bom? Aí tá os nossos telefones, os contatos, quem precisar de qualquer ajuda, qualquer informação, estamos à disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana aí. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jackson, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, e também ao Márcio Silva Santos.